identifique os comportamentos e emoções que te impedem de emagrecer. Ah, mas não são emoções, são comportamentos. Ué, antes dos comportamentos existem as emoções. São as emoções que mantêm os seus comportamentos repetitivos. Então, identifique os comportamentos e emoções que te impedem de emagrecer. Por exemplo, comprar aquilo que você sabe que você não deveria comprar. Que outro tipo de comportamento te impede de emagrecer? Comer à noite em demasia, ou comer massa, comer muito carboidrato, ou comer muito doce. Então, quais são os comportamentos específicos que te impedem de emagrecer? É preciso você identificar isso, né? Porque se você não identificar, se isso ficar no ponto cego, você não souber quais são os seus comportamentos, então tem gente que fala, ai, mas caramba, não sei porque eu engordo, sabe? Gente, eu faço tudo certinho. Será que faz mesmo? Quais são os seus comportamentos que te impedem de emagrecer? O que você come a mais? Ou que tipo de alimento você come que seria melhor não comer? Você é sedentário? Você está sedentária? Então são comportamentos que você precisa identificar e desativar. Importante você verificar também a sua rotina alimentar. O que você come de manhã, o que você come de tarde, o que você come de noite. Ou seja, quantas refeições você faz no dia e, normalmente, o que contém cada uma delas. E o que seria o ideal? Então, identificar os comportamentos específicos que te fazem engordar, que te impedem de emagrecer, é importante demais. É importante você curar o vazio emocional. Se existe uma ansiedade, se existe uma compulsão alimentar, normalmente a base dela é um vazio, é um sentimento de falta, é um buraco. Algumas pessoas sentem uma angústia, outras sentem um certo vazio junto com medo, uma ansiedade junto com medo. Então existe um padrão emocional por baixo te impedindo de emagrecer. Esse padrão emocional normalmente é considerado um vazio, tanto que a pessoa precisa preencher. A comida é desnecessária na quantidade que a pessoa ingere. Ela ingere aquela quantidade, por quê? Porque ela não está ingerindo mais alimento para o corpo, alimento para a saúde. Ela está ingerindo alimento para suas emoções. Então ela está buscando ali um remédio para aliviar o seu vazio emocional. Esse vazio emocional tem causa. Então vamos lá, se a pessoa quer emagrecer definitivamente, é preciso tratar o vazio emocional. É preciso tratar, é preciso resolver. E quem é que resolve? Ah, eu vou no psicólogo. Ah, eu vou no hipnólogo. Será que vai resolver o seu vazio emocional? Quando eu falo isso, é porque assim, são pesquisas muito recentes sobre a estrutura de vício, tá bom? Ainda isso nem está disponível na maioria dos cursos que existem, universitários, por exemplo. Então a estrutura de vício é um buraco emocional, um vazio que tem causa. Normalmente essa causa vem lá de antes da puberdade, mais de 90% das vezes, e tem a ver com um sentimento de desamparo ou desproteção extrema ou rejeição. Desamparo, desproteção ou rejeição. Então a criança que se sentiu de alguma maneira com um pavor gigantesco numa fase da vida, um medo intenso, ou um sentimento de rejeição ou um sentimento de desamparo, pode desenvolver uma estrutura de vício, ou seja, um buraco emocional profundo que faz com que essa pessoa se alivie com comidas. Então, com a comida em excesso, ela se alivia, ela preenche de serotonina o seu corpo, né? Porque o açúcar do doce ou a glicose liberada pelo amido, tudo isso libera serotonina, dispara lá em cima a sua insulina, te dá pico glicêmico, faz um monte de mal para a sua saúde e faz, de certa forma, bem, pelo menos temporariamente, para suas emoções. Assim como uma droga, né? Se a pessoa usa droga, fica naquela curtição durante um tempo e depois o efeito passa e a pessoa volta para sua condição original, ou pelo menos a sua condição anterior ao uso da droga. Então, mesma coisa em relação à alimentação. A pessoa se preenche de chocolate, se preenche de bolo, pão, de macarrão, de arroz. Tudo vira glicose, tudo vira açúcar no sangue. Libera serotonina e depois o vazio volta ali na frente. Então, é preciso curar a causa do vazio. Existe um buraco emocional que é preciso ser identificado em sua estrutura e precisa ser curado com carinho, né, com eficiência. Porque senão é como se você estivesse ali passando verniz em madeira podre. Eu quero começar uma dieta, vou fazer dieta. Tá. Aguenta pouquíssimo tempo, né? Aguenta pouco tempo e volta com força total. Ou é uma dieta parcial, cheia de recaídas, e você acaba voltando com força total por conta da necessidade emocional. Então, muito importante desativar essa causa emocional que existe por baixo do problema. Ao identificar a causa do vazio, como fazer para curar? Aí você precisa de um especialista.
Ou você pode se tornar uma especialista, porque você vai mexer com questões sistêmicas, com causas na história da vida da pessoa. Por exemplo, a causa pode ser quando a criança tinha 4 anos e nasce um irmãozinho mais novo e ela sente que perdeu o lugar, perdeu o trono. Ela entende que ela deixou de ser amada, que ela foi trocada por aquele que chegou. Depois ela se habitua, tal, ela vai reconsiderando, ela vai amadurecendo. Só que o coração daquela criança naquela época, o nosso coração tem muitos neurônios, muitos neurônios. O coração da criança configurou o sentimento de abandono, de vazio, com um pensamento ainda de que, meu Deus, eu fui traída, né? Eu fui traído. E aí a pessoa se torna um adulto que sente que tem uma angústia que não sabe de onde vem, tem uma insegurança que não sabe de onde vem. Eu disse aqui um exemplo possível. Poderia ser uma experiência de assédio sexual infantil, né? De um adulto com uma criança, e a criança se sentiu desamparada. Poderia ser um primeiro dia de sala de aula, em que a mãe deixa ela ali, ela vê a mãe indo embora, e ela ali naquele desespero, se sentindo traída e abandonada ali às feras. Por quê? Porque a mente aprende por forte impacto emocional e por repetição. Então, forte impacto emocional é o suficiente para sua mente aprender, meu Deus, dirigir é perigoso. Dependendo de um acidente, do nível do acidente que você passa, você pode a partir dali falar, meu Deus, dirigir é perigoso, né? Ou não se pode confiar nas pessoas, de repente, depois de uma traição muito grave. Então, um único evento pode configurar. Imagina para uma criança de 4 anos, de 3, de 5, às vezes rejeição na escola, bullying na escola, às vezes um trauma com a própria professora. De alguma maneira a criança se sente criticada, exposta, humilhada. Às vezes também sentimento de inferioridade quanto à condição social. Então, de alguma forma, a criança se sentia diminuída perante os outros. Ou abandono de pai, abandono de mãe. Uma mãe que rivalizava com aquela menina configurou um sentimento de falta. Ninguém disse que seria fácil resolver. Para mim, para um especialista numa metodologia avançada e de última geração, sim, não vou dizer que é fácil, mas é possível. É um trabalho a ser feito. Assim como é possível fazer uma cirurgia cardíaca, ninguém disse que é fácil, mesmo para um cirurgião experiente. Mas é um trabalho que é possível ser feito, com capricho, com carinho e bem feito. Então é preciso ressignificar as emoções que ficaram associadas àquele evento. Então, se você tem uma fase na memória, existem imagens, sons, sensações e significados atuando, e aí essa molécula com esses vários átomos, elas estão lá no inconsciente, fazendo com que a pessoa entenda o mundo de uma determinada maneira. Uma pessoa que tem muita timidez, ela entende o mundo como um mundo que humilha, um mundo que critica, né? Então a pessoa é muito tímida. Uma pessoa que é muito impaciente, ela tem uma configuração dentro dela de um mundo de pessoas incompetentes ou abusadas. Então, uma pessoa que tem estrutura de vício, ela tem, na verdade, esse buraco, esse vazio, ela tem lá no fundo, ou uma carência, como eu disse, uma carência muito grande, ou um desamparo, ou um medo, uma insegurança, uma ansiedade com base em medo. Eventos lá do passado entraram, ou histórias foram contadas, e a criança entendeu que corria risco, por exemplo, de uma maneira intensa, e configurou isso.